Olá, está no ar o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Capixaba para você. Na edição de hoje, a gente traz um resumo da primeira semana de atividades da atual legislatura, que teve início em 2019. E o destaque é a eleição dos 7 deputados para a mesa diretora, que vai conduzir o processo legislativo do período 2021-2022. Os deputados retomaram os trabalhos em plenário na segunda-feira e a primeira sessão do ano foi preparatória para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os próximos 2 anos. Apenas uma chapa concorreu ao pleito e foi eleita com um placar de 28 votos favoráveis e 2 deputados contrários, Irine Lopes e Sérgio Majeski. Essa é salvo engano, a terceira ou quarta, acho que é a quarta eleição que eu participo aqui, e lamentavelmente todas as vezes eu fico sabendo praticamente de quem é a composição da chapa na hora da eleição, apesar de se propagar que é uma chapa de consenso. E aí eu fico me perguntando, consenso de quem? Uma vez que a eleição deveria interessar os 30 deputados em primeiro plano, né? E ser discutida entre os 30 deputados. E do tempo que eu estou aqui, essas eleições são discutidas muito mais no Palácio Anchieta, na Casa Civil, do que internamente. Pelo menos eu nunca fui convidado a discutir absolutamente nada, né? Então, é lamentável, né? E que haja essa influência. Eu até fui chamado lá na Casa Civil, segundo o secretário, ele queria ouvir o que eu pensava sobre essa eleição, isso já umas 3, 4 semanas atrás. E aí, lá pelas tantas, ele me disse se eu tinha algum interesse em alguma comissão. E eu fiquei pensando assim, mas como? Nós devemos discutir interesses em comissões dentro da Assembleia, não dentro da Casa Civil, com o secretário da Casa Civil. E aí o meu voto contra vai por isso. Como em todas as outras eleições também votei contra, porque eu jamais entendi claramente quem escolhe, por que este é o primeiro secretário, por que aquele, por que este que é o presidente, o vice-presidente. Nunca entendi isso. E, sobretudo, quais são as propostas que essas chapas têm para fortalecer esse poder no sentido daquilo que é a sua obrigação constitucional, de legislar e de fiscalizar. Nós estamos vivendo um novo momento, mas há pouco tempo atrás houve uma busca de fazer uma eleição para a mesa diretora totalmente fora do prazo, na minha opinião, de maneira inconstitucional e antirregimental, e eu me somei a outros deputados e nós nos colocamos com bastante firmeza contrários àquele momento. A minha base e a base do Partido dos Trabalhadores é um eleitorado extremamente exigente, que nos acompanha e que nos cobra. Portanto, não haveria nenhuma coerência, uma alteração do voto em tão pouco espaço de tempo, onde as questões, inclusive, que eu coloquei naquele momento, que seria a devolução das prerrogativas do primeiro e do segundo secretário e um estabelecimento também do limite de reeleições, daquele momento até agora não foi devidamente resolvido a contento e de acordo com aquilo que eu defendo. Então, como estamos numa casa política, os procedimentos, obviamente, são políticos de maneira bastante transparente e respeitosa. A minha opinião continua a mesma, mas não há qualquer gesto, qualquer ato, qualquer motivação de natureza pessoal.
A chapa vencedora tem como presidente o deputado Éric Musso, do Republicanos, reconduzido para o 3º mandato na presidência. No discurso de posse, Musso destacou os desafios da pandemia da Covid-19 como ponto que requer a união dos 3 poderes e da sociedade. Quero, neste momento de alegria, em que se inaugura uma nova legislatura, pedir licença para reconhecer a tristeza que nos envolve. Nosso estado bate a marca de 5.858 óbitos pela Covid-19, até a data de ontem, 31 de janeiro. Quero reverenciar a memória de todas as pessoas e manifestar, como presidente do Poder Legislativo Estadual, a nossa solidariedade, a dor de seus familiares e reiterar que continuamos a enfrentar uma situação sanitária muito preocupante, com mais de 290 mil casos de Covid confirmados desde o início da pandemia. E é nesse contexto de agravada dificuldade que a política nos ensina que é muito importante, na maioria das vezes, ouvir muito mais do que falar. É um sinal inequívoco de respeito ficar rouco de tanto ouvir. Prestem atenção. Ficar rouco de tanto ouvir. A voz que emana da população soberana que nos conduziu ao lugar que hoje ocupamos de representação dos seus anseios. 4 frases que me acompanham e digo em todas as oportunidades antes de iniciar o meu pronunciamento. Nada na vida acontece se não for da vontade e da permissão de Deus. Ninguém constrói nada sozinho. Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que não possamos carregar. E o 4, e não menos importante, aliás, talvez um dos mais importantes que eu ouvi de uma pessoa muito, mas muito especial. Enquanto Deus for o nosso chão, ou o meu chão, não há nada que possa nos derrubar. Hoje damos início a um novo e importante tempo, um momento da história em que as instituições precisam mais do que nunca ouvir o clamor que vem da sociedade, caminharem juntas e darem as respostas que todos precisam. Esse novo tempo requer que nós, ao ouvirmos, tenhamos assertividade no agir, com união e caminhando de mãos dadas. Conseguir atravessar esse mar que ainda é tão revolto e desafiador. Embora o otimismo seja um estado de espírito presente na maioria de nós, há quase uma unanimidade que 2021 será um ano desafiador, um ano difícil e extremamente desafiante para quem está à frente de órgãos responsáveis por políticas públicas.
Deputados que votaram a favor da chapa única destacaram que a composição não foi uma escolha aleatória de nomes, mas um consenso construído com muito diálogo. Eleição fruto de um diálogo intenso, maduro e que reposiciona o deputado Eric Musso como presidente da Casa, com a confiança que ele tem dos deputados e deputadas, da grande maioria, como demonstra a votação. A mesa foi oxigenada, né? Passou por uma oxigenação a mesa diretora. Isso é muito normal, mas são deputados com experiência, deputados que conhecem o funcionamento do parlamento, para que o nosso objetivo principal aqui, que é fiscalizar, legislar, que é dar transparência dos trabalhos da Assembleia Capixaba, possa acontecer. Vejo no Eric um grande líder. Ele conseguiu conquistar aqui a maioria dos deputados nessa casa. E eu também, junto com essa parceria, junto com o governo, sou da base do governo, agora aqui apoiando esse consenso que houve entre o governo, entre o Poder Executivo e o Legislativo, eu acho que foi um caminho certo, né? Tendo em vista que o Eric foi eleito aqui com a maioria dos deputados, eu vejo assim, para o Espírito Santo, isso vai ser muito positivo, sendo uma Assembleia unida, e eu quero contribuir e muito aqui com o meu mandato, para poder realmente fazer políticas públicas voltadas para quem precisa de políticas públicas. E aqui é o caminho. Primeiro, parabenizar o deputado Eric pela grande capacidade de articulação que se mostrou para mais uma eleição como presidente da mesa diretora, uma vez que é a terceira. E acredito que dessa vez, com mais maturidade, com mais capacidade de fazer uma casa de iguais, ele foi muito feliz na articulação. E o governo prestigiou, observando que é importante para o Estado do Espírito Santo ter uma harmonia na casa, uma harmonia com o governo, para o progresso, para a democracia, para grandes avanços do Estado, a reeleição do Eric Musso. Na terça-feira, foi dia de instalação oficial do ano legislativo. Uma sessão solene marcou a abertura do terceiro ano de trabalho desta legislatura, que começou em 2019. O deputado Marcelo Santos falou em nome dos demais parlamentares. A nossa expectativa para esse biênio é uma produção em escala muito maior do que o biênio anterior, uma vez que nós fomos atingidos duramente pela Covid, pela crise econômica, financeira e administrativa. Superado um bocado dessa crise, por mais que perdure ainda a crise econômica e o Covid, mas o Estado do Espírito Santo, a várias mãos, conseguiu se reorganizar e planejar para enfrentarmos essa crise, tanto do Covid quanto econômica, e superarmos os desafios que ele nos oferece. Na quarta-feira, teve a primeira sessão ordinária e 33 projetos de lei começaram a tramitar já no primeiro dia de votações. Destaque para iniciativas que trazem debates sobre grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 no Estado. Nós não podemos perder nem um segundo para que nós tenhamos recursos suficientes para comprar vacinas suficientes para atender o povo capixaba. Nós temos exemplos de grandes empresas aqui no Espírito Santo que têm multas milionárias, como ArcelorMittal e Vale. É um exemplo, né? Poderiam ser outras empresas. Eu só falei o exemplo de duas grandes empresas. Essas multas ambientais, esses valores, né, geralmente são valores assim, de grande magnitude. Elas se comprometendo a comprar as vacinas, como até as empresas particulares, dos seus laboratórios particulares já estão providenciando a compra de vacinas, isso vai ser muito importante, porque é um recurso a mais para que a gente possa ter todo o nosso povo vacinado. Também foi lido o projeto que impede as concessionárias de água e energia de negarem religação de serviços em caso de inadimplência anterior ao contrato de locação. Essa é mais uma demanda que eu recebo no meu gabinete 803 e o mandato é do povo, eles pedindo e falando que, poxa, eu fui alugar um imóvel agora no verão e na hora da religação da luz disseram que eu não podia pedir a religação porque tinha um débito anterior. E isso não cabe ao inquilino que está entrando, isso cabe a quem saiu ou quem é o dono do imóvel. Então esse tipo de absurdo tem acontecido não somente na religação de água, mas também de luz. E foi dada a largada para a disputa das vagas para a composição das comissões permanentes. Para isso, foi oficializada a formação de bloco parlamentar composto por 17 siglas partidárias. O blocão tem como líder o deputado Dari Pagum.
Ele deve conduzir a definição dos membros dos 16 colegiados na sessão da próxima segunda-feira. Eu acredito que o importante aí é que haja uma independência dentro da Assembleia Legislativa e que sejam colocadas nas comissões as pessoas certas. Por exemplo, na área da segurança, uma pessoa ligada à segurança. Na área, por exemplo, da saúde, a pessoa ligada à saúde. Eu acho que isso tudo está sendo discutido e, com certeza, na segunda-feira chegaremos a um denominador comum. Além da eleição da mesa diretora, a semana também foi marcada pela inauguração das transmissões simultâneas da língua brasileira de sinais, Libras, pela TV Assembleia. Um momento histórico nos 18 anos de existência da emissora. A primeira sessão legislativa de 2021 foi marcada por uma importante medida de acessibilidade linguística adotada pela Assembleia. A partir de agora, os trabalhos parlamentares em plenário, transmitidos pela TV Assembleia e redes sociais, contam com interpretação simultânea em Libras, a língua brasileira de sinais usada pelos surdos. O presidente da mesa diretora, deputado Eric Musso, citou em discurso as medidas adotadas para ampliar a acessibilidade e o alcance dos trabalhos legislativos a toda a população. Temos agora piso podotátil. E a partir de hoje, agora, neste momento, é só olhar para aquela televisãozinha. Nós estamos tendo a primeira sessão com transmissão em Libras para surdos, para que todos os capixabas possam ter inclusão nessa Assembleia. Para possibilitar a transmissão com interpretação em Libras, a TV Assembleia realizou adequações técnicas, como a compra de novos equipamentos para permitir a inclusão da imagem dos intérpretes na tela de transmissão das sessões. É fundamental que uma casa pública seja acessível a todas as comunidades, e a comunidade surda não estava contemplada. Nós temos outros trabalhos de acessibilidade, como o piso podotátil também, e agora nós temos intérpretes de Libras. São 2 intérpretes que fazem o trabalho de todas as sessões ordinárias. E é uma forma de incentivar essa comunidade a acompanhar o trabalho dos deputados e da parte legislativa da casa. As interpretações para a língua brasileira de sinais estão sendo feitas por Eliana Burgarelli e Gisele Fontes. Elas explicaram sobre o desafio no trabalho em relação aos termos e jargões legislativos e destacaram que a acessibilidade linguística no parlamento é uma importante conquista para a comunidade surda. Há muitos anos a gente está aí engajada, nessas políticas de acessibilidade, as políticas linguísticas para atender a comunidade surda. E estamos muito felizes, é um desafio. Nós temos formação aqui pela nossa Universidade Federal do Espírito Santo em bacharelado em letras Libras, que é a formação específica para atuar nesse contexto, nessa função de tradução e interpretação para Libras. E é um desafio, porque é uma área nova, são demandas que estão surgindo de sinais específicos que são utilizados neste ambiente do legislativo, e a gente já está assim, em diálogo com a comunidade surda, com as associações de surdo, para estar atendendo essas demandas, esses sinais que vão surgindo, para que precisam ser alguns criados, dos deputados. É um marco histórico, a gente está muito feliz por essa conquista. De acordo com dados do IBGE, no Espírito Santo residem mais de 200 mil pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva. Para o deputado Dr. Hércules, a interpretação em Libras nas transmissões da TV Assembleia é um passo importante para a inclusão linguística da comunidade surda capixaba. É uma luta muito grande nossa, há mais de 10 anos que eu venho pedindo isso, e felizmente a sensibilidade do presidente, da sua equipe também, a proposta do presidente de inclusão, que ele falou hoje no seu discurso, as faixas táteis, os banheiros acessíveis e agora a transmissão em sinais de Libras. Isso é inclusão, isso é sensibilidade, é gostar de gente. E o presidente gosta, assim como eu também tenho lutado nesse sentido. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo pelo portal da Casa e também pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você, agora no canal 3.2.